Bom dia, nossos amigos e companheiros e demais interessados nos estudos do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Voltamos com mais uma edição deste programa que é Conversando Espiritismo, para tirar as dúvidas das criaturas que não conhecem o Espiritismo e o confundem com outras práticas espiritualistas. E o objetivo do nosso programa é tirar justamente as dúvidas das criaturas. Hoje, que é o segundo sábado do mês de novembro, dia 12, através do Rádio Jornal do Comércio desta cidade de Limoeiro, FM 99.5. E voltamos com os estudos sobre o Livro dos Espíritos, que é o livro fundamental do Espiritismo, considerado a Bíblia, ou as Escrituras dos Espíritas, ou a Bíblia do Espiritismo, nas comparações que os interessados no Espiritismo fazem. Mas antes de iniciarmos o nosso tema de hoje no Livro dos Espíritos, e o tema qual é? O valor da prece na solução dos problemas humanos. O valor da prece, o valor da oração, na solução dos problemas humanos. Este é o tema no Livro dos Espíritos desta manhã. Mas antes, gostaríamos de passar para os ouvintes alguns pensamentos. A fé, dizia Chico Xavier, a fé fortalece os fracos, a descrença enfraquece os fortes. A descrença enfraquece aqueles que se julgam fortes, mas precisam ou precisariam da fé. Mas como não têm a fé, se acham fortes e enfraquecem. O outro pensamento, tudo é possível àquele que crê. Esse pensamento é de Jesus de Nazaré, está em seu Evangelho. E nós aproveitamos também para passar para o ouvinte as 5 forças da alma, que são a fé, a prece, a vontade, a paciência e a perseverança. Vamos repetir: a fé, a prece, a vontade, a paciência, a perseverança. Porém, a maior de todas as virtudes aqui é a vontade, porque o pensamento cria, mas só a vontade é que realiza. A vontade realiza, o pensamento cria e a vontade realiza. E também com relação à perseverança, ora, tudo é possível e não há barreiras para os perseverantes, para os persistentes, não há barreiras para ele. Mas outro pensamento aqui, que ele diz: vence aquele que acredita vencer. E Jesus, em seu Evangelho, ele diz para nós meditarmos: faz a tua parte, que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Batei a porta e a porta abrir-se-vos-á. Mas ele está explicando aqui que tudo isto é possível, mas tem que entrar a nossa boa vontade,
o nosso querer para fazermos a nossa parte, que tudo se tornará mais fácil. E então nós passamos para os ouvintes do programa Encontros com o Espiritismo estes pensamentos. Mas antes de iniciarmos a consulta, o estudo do Livro dos Espíritos, voltamos que o tema de hoje é sobre o valor da oração, o valor da prece como terapia e solução para os problemas humanos. Pediríamos o intervalo musical para o nosso programa. Dando continuidade ao programa Encontro com o Espiritismo, o que é a prece? O que é a oração na visão espírita? Ora, a prece é uma invocação que o homem faz em suas orações para se relacionar, se comunicar com as forças superiores do universo. Esta é a prece na visão do Espiritismo, esclarecimento de Allan Kardec. A prece é uma invocação através da qual o homem entra em relação, em comunicação com o ser invisível, com o ser espiritual, ao qual faz o pedido. Esta é a interpretação do Espiritismo sobre as orações, sobre a prece. E é através da prece que nós buscamos a proteção de Deus, ou diretamente ao Cristo, ou então aos espíritos superiores, aqueles que as religiões chamam de anjos, arcanjos, que são os protetores espirituais dos seres humanos. A prece pode ser dirigida, voltamos a Deus, a Jesus de Nazaré, que é o Filho de Deus. Jesus não é Deus. Deus é o Criador e Pai de tudo e todas as coisas. Jesus é Filho, é um dos filhos mais velhos, e nós também somos filhos de Deus. As orações também podem ser feitas diretamente aos guias espirituais, aos nossos protetores, uma vez que o Espiritismo ensina que toda criatura tem ao seu lado uma companhia espiritual que lhe dirige, que lhe protege, que assumiu essa missão perante Deus. Chama-se o que? O nosso anjo guardião, o anjo da guarda. E de modo que, pela prece, a prece tem 3 objetivos: louvar a Deus, pedir e agradecer. Ora, louvar a Deus na visão espírita seria uma prece para exaltar os poderes de Deus. Mas Deus não precisa de ser exaltado em suas virtudes, em sua grandeza, porque ele é a inteligência suprema do universo, o imperador do universo e criador de tudo e de todas as coisas. Ele não se toca, não se envolve com a louvação aos seus poderes espirituais. Mas através da prece pode-se também louvar para uma espécie de autoafirmação daquele que faz a prece, daquele que faz a oração. E o outro objetivo da prece é pedir. O terceiro objetivo é agradecer a Deus. Quem pede a Deus, pede para si, pode pedir para terceiro, pode pedir pelos doentes, pode pedir por si mesmo, como acabamos de dizer, e pode pedir pelos outros, pode pedir pelos desencarnados, nossos parentes e amigos que estão no mundo espiritual,
e pode pedir também pelos espíritos dos estranhos que viveram aqui na Terra também. E depois que nós somos atendidos por Deus através das nossas orações, das nossas preces, todo aquele que é grato, que é reconhecido, agradece. Esse é o terceiro objetivo da prece. Agradecer a Deus pelas graças que Deus nos concede sempre e a todo instante. E afinal de contas, o que podemos pedir pela prece? O que é que podemos pedir pela prece? Tudo. Tudo podemos pedir pela prece. E aquilo que nós podemos pedir pela prece, nós vamos relacionar, fizemos de próprio punho alguns itens, uns breves itens, daquilo que podemos pedir a Deus ou a Jesus diretamente e aos espíritos do bem pela oração. Mas antes, novamente, pediríamos o intervalo musical para o nosso programa. Dando continuidade ao nosso programa de hoje, na edição de hoje, que o tema é o valor da prece no alívio das nossas provações e na solução dos problemas humanos, está aqui no Livro dos Espíritos, nós, então, vamos relacionar breves itens sobre o que podemos pedir pelas orações a Deus. Muita gente não faz prece a Deus porque acha que tudo está pré-determinado, um tipo de fatalidade de que tudo está escrito, que tudo na vida da gente está predestinado, o destino, e portanto Deus não atende porque tudo está predestinado por Deus. Na visão do Espiritismo, este conceito é um erro aberrante, é um erro grave, porque Deus pode atender aos nossos pedidos sem derrogar, sem atropelar as suas leis. Ele atende por misericórdia. Quantos pedidos nós fazemos a Deus e Ele atende sem derrogar as suas leis. Logo, esse conceito de que está tudo escrito, tudo está no destino e que Deus não muda nada, é um erro gravíssimo pensar assim. Porque mesmo que não tenhamos o pedinte que somos nós, os pecadores, os faltosos, não temos tanto merecimento, mas Deus atende pela sua infinita misericórdia. E quantas graças nós não recebemos? Graças pessoais, graças em benefício dos outros, pelos quais pedimos, pelos doentes, pelos desencarnados, pelos sofredores de uma forma geral. E Deus atende em sua infinita misericórdia. Então, o que se pode pedir a Deus pelas orações? Vamos citar aqui. Pode-se pedir, primeiro, pode-se pedir o perdão das faltas que nós cometemos, mas Deus só nos atenderá se perdoarmos as faltas dos outros em relação a nós. É uma recíproca. Dai e dá-se-vos-á. Esse é o segredo da vida. Dai e dá-se-vos-á. O segredo da vida é dar e receber. Se nós não damos o perdão, não adianta fazer preces a Deus, porque Ele nos concederá o perdão das nossas faltas, se nós, primeiramente, perdoarmos as faltas dos outros em relação a nós. Segundo, podemos pedir forças para resistir às tentações, para o mal. E os maus pendores, as paixões agravantes, as paixões que escravizam a nossa alma, podemos pedir forças a Deus para fortalecer a nossa vontade
e resistir a essas tentações. Podemos pedir também proteção a Deus, que nos proteja contra os inimigos. Podemos pedir também a Deus pela prece, saúde, paz, não somente para nós, mas para os outros, para a família, para os encarnados e também os desencarnados. Podemos também pedir pelos sofredores da nossa família que morreram, que estão no outro lado da vida, ou pelos que estão passando por provações físicas e morais aqui ao nosso lado, aos nossos familiares. Podemos pedir também amparo diante de um perigo iminente. Podemos pedir também paciência, resignação nos transes aflitivos e dolorosos da nossa vida. Podemos também pedir inspiração sobre como resolver os problemas da nossa vida. E muito mais poderemos pedir a Deus. Pedir a Deus coisas de benefícios morais e também podemos pedir a Deus de benefícios materiais, porque Deus é o nosso Pai, Criador, e Ele não é vingativo. Deus não é vingativo. Deus não é odiento, não é rancoroso, não é vingativo. Este não é o Deus apresentado pelo Espiritismo e nem tampouco pelo Livro dos Espíritos. E então, diante deste ligeiro comentário, nós pediríamos mais um intervalo musical para continuar no estudo do valor da prece, da oração, para suavizar as nossas provações e para solucionar muitos problemas da nossa vida. O nosso intervalo musical, por favor. E consultando aqui o Livro dos Espíritos, nós vamos partir aqui da questão que trata o valor da prece, aqui no Livro dos Espíritos. Para os estudiosos do Espiritismo, nós indicamos a questão 658 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec, dentro do tema o valor da oração, o valor da prece, o que se pode pedir pela prece, tudo pode ser pedido. Tudo. O objetivo da oração, os pedidos que fazemos a Deus, as graças que nós recebemos e podemos agradecer, está aqui no Livro dos Espíritos. E Allan Kardec pergunta, agrada a Deus a prece? Agrada a Ele? Resposta dos Espíritos, a prece é sempre agradável a Deus. Quando ditada pelo coração, pois para Deus a intenção é tudo. A prece tem que ser sincera. E diz mais, assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida. Porque a prece, toda prece lida, ela não sai do coração, ela sai apenas da memória. A memória não é o sentimento, a memória é gravadora. A memória grava, mas é preciso que a memória grave associada ao coração, associada ao sentimento. Uma prece lida não toca a Deus. A prece que toca a Deus é que parte do sentimento e da necessidade do pedinte, daquele que faz a prece. Então, diz aqui os Espíritos, preferível é a Deus a prece do íntimo, do coração, a prece lida, por muito bela que seja esta, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Ora, agrada a Deus a prece quando dita com fé, fervor e sinceridade.
Não creais, porém, Kardec, ainda está na resposta do Espírito Superior, não creais, Kardec, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Mas a prece de um homem fútil, orgulhoso, arrogante, que faz o mal e continua endurecido, esta prece não toca a Deus e nem será atendida, porque não há sinceridade e nem a criatura mudou, continua endurecida de coração. E na questão seguinte, Allan Kardec faz outra pergunta ao Espírito Superior. Na questão 659, qual o caráter geral da prece? Qual o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem, a prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar em Deus, é estabelecer relação afetiva, respeitável com Deus. Pela prece, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele e com as forças superiores do bem. E demais, há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer, como nós já acabamos de explicar. E Kardec volta a fazer outra pergunta ao Espírito Superior. A prece pode tornar o homem melhor, melhorar o caráter do homem, mudar a maneira errônea de pensar do homem? Pode o homem mudar de mal para bom, de orgulhoso para humilde, de egoísta para generoso, de invejoso para desprendido, de violento para brando e pacífico? Pode o homem mudar esse caráter dele radical para ser um homem bom, um homem de bem? A prece, a oração pode fazer isso pelo próprio homem? Essa é a pergunta de Allan Kardec. E o Conselho de Espíritos Superiores responde, dizendo, sim, Kardec, é pela prece que o homem pode mudar, se transformar intimamente e espiritualmente, sim, porquanto aquele que ora com fervor, com fé e com confiança em Deus se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É esse um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, o homem mau, o homem perverso, pode se tornar um homem bom, virtuoso, pode melhorar o caráter, transformar os maus hábitos em bons hábitos, através da oração sincera, honesta, que Deus lhe enviará os bons espíritos, seus guias espirituais, que as igrejas chamam de o anjo da guarda ou os anjos guardiães, para assistir esse homem melhorar o seu caráter. É assim que o homem se transforma, na visão do Espiritismo. E assim, nossos prezados amigos e companheiros, nós encerramos esse estudo do Livro dos Espíritos, que o tema de hoje para reflexão é sobre o valor da prece, o valor da oração para melhorar o homem. Pode-se pedir a Deus pelos desencarnados, mortos da nossa família, pode-se em prece pedir pelos espíritos sofredores, pelos espíritos perturbados, nas obsessões, nas depressões, nas amarguras, nas tristezas, devemos recorrer às orações, às preces, porque a prece é a segunda força da alma,
como nós iniciamos o nosso programa. A primeira força da alma é a fé, a segunda é a prece, a terceira força da alma é a vontade, a terceira é a paciência, e depois vem a perseverança. Fazem parte do conjunto de poderes de força da alma, mas tudo parte de quê? Da verdadeira fé. Ora, a fé, segundo Chico Xavier, a fé é tão importante na alma do homem, na vida do homem aqui na Terra, que a prece, a fé, fortalece os fracos. E a falta de fé, a descrença, até mesmo que enfraquece os homens que se acham muito fortes, mas se eles não têm a fé, eles enfraquecem, porque a fé é a base da vida, é a base da felicidade humana. E a fé que o Espiritismo ensina é a fé racional. Diz Allan Kardec, fé verdadeira é aquela que encara frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esta é a fé espírita, é a fé do Espiritismo, baseada na razão e nos fatos. Então nós encerramos esse estudo do Livro dos Espíritos e pedimos então mais um intervalo musical para o nosso programa. Ora, dando continuidade ao nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, nós convidamos o nosso companheiro Divaldo Pereira Franco para colaborar conosco no encerramento do programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, valendo dizer que Divaldo Pereira Franco e Chico Xavier, os dois médiuns psicógrafos maiores do nosso planeta, que deixaram ou que estão, Chico Xavier deixou 465 livros psicografados. E Divaldo Pereira Franco, que ainda está entre nós, reencarnado, tem quase 300 livros psicografados. Eles dois são, as obras deles dois somam quase 800 livros psicografados. Apenas uma informação para aqueles que não conheceram Chico Xavier e nem Divaldo Pereira Franco. Médiuns espíritas, dos grandes apóstolos do espiritismo, verdadeiros espíritas, conhecidos mundialmente. E passamos a palavra ao nosso companheiro, Divaldo Pereira Franco. E assim, nossos companheiros, depois desta breve mensagem do médium Divaldo Pereira Franco, nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo e convidamos a todos os interessados para a nova edição no próximo sábado, de 8h30 às 9h da manhã, através do Rádio Jornal do Comércio. E nós, então, convidamos a todos para uma reflexão sobre o tema de hoje, a prece, o valor da oração para alívio das nossas provações e solução para os problemas da nossa alma, da alma humana. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Muita paz para todos.